tarde, pessoal. Então, hoje é dia 15 de setembro, são 1h da tarde e eu vim fazer esse vlog de produção dessa linda peça que eu acabei de confeccionar. A cliente me pediu, vocês lembram que eu fiz aí na videoaula dos tapetes do jogo de banheiro girassol? A tampa do vaso, a cliente me pediu que queria um tapete naquele tamanho, que é que eu fiz? Desmanchei a redinha e vendi como tapete. O do pé da pia eu vendi para essa cliente que me encomendou esse outro aqui. Então, ela me pediu esse maior com 85 centímetros de comprimento. Eu usei um peludinho, eu usei um cone. Era para ter usado mais, mas eu só tinha um cone, então eu usei o cone. E desse cone, eu usei apenas Cadê aqui? Não sei o que eu botei. 172 gramas do peludinho, tá? E do raio de sol, que é o amarelo, eu usei 452 gramas. Do verde mesclado, 346 gramas. O total do peso deu 965 gramas, certo? E ele ficou medindo 85 gramas, 85 centímetros de diâmetro. Só que, para ele ficar com 85 centímetros de diâmetro, eu usando as mesmas medidas das folhas e das pétalas que eu dei na videoaula, eu precisaria que o miolo ficasse com 49 centímetros de diâmetro, e não ficou. Ficou menos, porque um cone só não deu. Eu fiz 12 carreiras e não deu. Teria que ser quase 2, né? Mas não deu para fazer, então o que é que eu fiz? Eu usei, sobrou um pouquinho porque não deu para fazer uma volta completa, o que sobrou. Aí eu fiz o que? Eu tive que aumentar o tamanho das pétalas e o tamanho das folhas. Mas eu vou mostrar a vocês aí o que foi que eu fiz para vocês entenderem melhor eu mostrando a peça, tá bom? Deixa só eu botar ele aqui na mesa para vocês verem. Espera um pouquinho só. Então, é esse tapete aqui, ó. Tá vendo? Joguei e ficou, né? Estranho? Eu vou explicar por que ele ficou assim. Então, aqui o miolo, eu fiquei eu não consegui os 49. Deu 37 aqui. O que é que eu tive que fazer, então, para que ele ficasse com o tamanho de 85 centímetros de diâmetro? Eu tive que aumentar o tamanho das pétalas e tive que aumentar o tamanho das folhas, para que elas ficassem maiores e assim chegasse ao tamanho que eu estava querendo, de 85 centímetros. Porque o tamanho aqui, não se prenda na videoaula pelo tamanho que eu dei. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, ou maior ou menor. É só aumentar as carreiras iniciais das pétalas, as correntinhas, tanto da pétala quanto da folha. Então, na videoaula, eu ensino vocês a fazerem a pétala com 11 correntinhas, certo? E a gente vai fazendo aquela sequência, meio ponto, ponto baixo, meio ponto, 4 pontos altos, um em cada corrente. Então, aqui eu fiz 13 correntes. Naquele grupinho que a gente faz 4 pontos altos, um perto do outro, eu fiz 6 pontos altos, um em cada corrente, para que ela ficasse maior. Então, realmente, a minha pétala ficou maior, tanto a primeira camada quanto a segunda, certo? Então, aqui eu iniciei a pétala com 13 correntinhas e aumentando as correntinhas, aumenta o número de pontos, né? Aí eu aumentei 2 pontos altos naquele grupinho que a gente faz 4 pontos altos, um em cada corrente. Quem assistiu a videoaula vai entender. A folha eu fiz o quê? Na videoaula, eu ensino vocês a fazerem com 15 correntes. Aqui eu fiz com 25. Então, automaticamente ela vai ficando maior. A dinâmica é a mesma. Eu só aumentei a quantidade de corrente, porque aí eu vou ter que aumentar o número de pontos baixos, que ela é toda feita em ponto baixo, essa folha. É muito rápida de fazer, muito fácil. Parece complicada, mas não é. Não fiz em degradê. Eu fiquei usando normalmente o fio na medida que ele vinha saindo do cone, não fiz em degradê, tá? Aqui, eu falei para vocês no vídeo anterior, eu acho que foi no vídeo da produção, que eu não lembro direito, que eu ia dar uma dica para vocês. A dica é, essas folhas ficam soltas, certo? Elas não ficam
não são, só são presas aqui atrás, ficam soltas. Então, quando a gente joga o tapete, a gente tem que arrumar pétala por pétala e a folha para poder ela ficar bonitinha. O que foi que eu fiz? Em cada pontinha de pétala, cada pontinha da pétala, eu botei um pingo de cola. Vocês podem colocar a cola que vocês quiserem. Eu só trabalho aqui com a cola do fio de polipropileno. E para colar as pérolas eu uso a silicone, mas aqui eu só uso o fio de polipropileno. Então, eu vim aqui, ó, e dei um pinguinho de cola aqui na pontinha, para ela ficar abertinha. Vim aqui nesse daqui, ó, dei um pinguinho de cola para ela ficar assim. Então, eu fiz isso por toda a volta, por isso que eu joguei aqui na mesa e ele abriu, tá certo? Agora, deixa eu mostrar para vocês atrás como é que ficou, para vocês entenderem. Olha só. Tá vendo? A parte de trás, tá vendo só como ela é linda? Tá toda coladinha, ela não tá, ela tá presa aqui e presa aqui. Eu botei um pingo de cola aqui para ela ficar bem armadinha, tá vendo só? Na videoaula, eu ensino o quê? A você botar uma folha, pular duas, na terceira você botar mais uma. Só que essas pétalas essas folhas são maiores. Se eu botasse aqui na terceira, ia ficar tudo embabadado. Então, o que é que eu fui fazendo? Eu botei a primeira e quando eu fui botar a segunda, a gente prende aqui primeiro, né? Eu fui vendo o espaço que dava. Então, eu pulei o quê? Nessa daqui. 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu coloquei. Não fui fazendo assim, pulando assim na quarta e colocando na quinta, não. Eu fui abrindo e fui vendo aonde ficava bom. E ficou assim. Esse é o avesso dele, tá certo? Agora, deixa eu mostrar pra vocês o direito. Olha só, a gente joga, ó. Tá arrumado o tapete, não tem que estar arrumando pétala por pétala. Aqui quem fez sabe como é que é, né? Então, essa dica que eu quero deixar para vocês é essa, de botar um pinguinho de cola nas pétalas, para vocês, em cada pétala, para ela ficar fácil de vocês usarem. Ela que não vai usar como tapete, ela vai usar em cima de um móvel, esse daqui, tá com 85 centímetros, como eu falei para vocês. Se eu tivesse conseguido colocar aqui os 49 centímetros no peludinho, eu teria feito as pétalas do mesmo tamanho que eu falei na videoaula. Só fiz o aumento da pétala porque não deu. E eu não tinha mais o preto peludinho aqui e não tinha mais. Aqui onde eu comprei não tinha mais. Então, o que eu fiz? Eu aumentei as pétalas e as folhas. A gente que trabalha com crochê, a gente que é profissional no crochê, a gente tem que dar o jeito da gente. A cliente quer e a gente faz. Há imprevisto, eu não tinha feito esse tamanho ainda. Eu acreditei que daria, porque o jogo de banheiro eu fiz as duas peças com um cone só. Só que eu esqueci de um detalhe. Eu fiz 2, eu achei que daria pela quantidade de carreiras. Só que a gente sabe que quando a gente vai fazendo, as últimas carreiras são maiores, não é? Por isso que não deu. Tem 12 carreiras aqui do peludinho. Nem todas têm aumento, porque é assim. Eu fui fazendo e fui botando. A primeira não me engano, foi 24 pontos. Depois eu vou fazendo 2 pontos altos em cima de cada ponto. Depois eu faço uma carreira de um ponto, um aumento e um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Depois um aumento, 2 pontos altos separados. Quando chegou na terceira, eu percebi que estava embabadando. Aí eu fiz a quarta carreira só com ponto alto, sem o aumento. Aí olhei ainda estava embabadando. Fiz a quinta carreira também só com ponto alto, sem aumento. Na sexta carreira em diante eu comecei a botar o aumento de novo. Então, não se prendam a videoaula quando vocês estiverem fazendo qualquer peça. Observem, botem em cima da mesa, passem a mão, alisem, vejam como é que está a situação dela. Para poder vocês não fazerem um trabalho ou embabadado ou ele repuxando. Porque cada pessoa tem um ponto diferente, agulha, torção, tudo é diferente. Então, eu percebi que estava embabadando, estava usando a agulha 4, porque é um fio grosso, e eu fui fazendo isso, fui fazendo o miolo, colocando na mesa e fui observando, até que cheguei às 12 carreiras assim. Tá certo? Então, é muito importante vocês observarem o trabalho de vocês. Estão fazendo por videoaula, tudo bem. Claro, a gente tem que fazer, quando a gente não sabe o modelo, a gente tem que fazer. Mas, levando em conta o nosso ponto, a nossa tensão de ponto, a agulha, o barbante, tudo que a gente tá usando. E
a videoaula, muitas vezes, é só para você ter uma ideia do que vai fazer. Agora, no geral aqui, é seu ponto, é o barbante, é a sua agulha que você está usando. Você tem que ficar observando como é que está ficando o seu trabalho. Quem está começando, isso é uma dica que vocês vão, um conhecimento que vocês vão adquirir ao longo do tempo, fazendo as peças de vocês. Mas quem já está na pista há algum tempo já sabe que a gente tem que observar a nossa tensão de ponto, né? E todos os detalhes que eu já falei. Tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado desse vídeo. Esse tapete aqui eu vendia R$300. O menor que esse, que é o da pia, eu vendia 200. E a tampa do vaso, como um tapetinho, eu vendia 150. Tá certo? Então é isso aí, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E fiquem com essa lindeza aqui de imagem, ok? E não se espantem, não é difícil. Vou deixar o link na videoaula aqui para vocês verem que é fácil, que os pontos são fáceis. É só atenção e é trabalhoso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.